Ai, mas o pessoal vai entrando nesse tipo de chamada, é automático, né? Então, o pessoal vai entrando e a gente já consegue ir começando. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Primeiramente, a gente pede desculpas. A gente teve um probleminha aqui técnico, é o que eu sempre falo, ao vivo tudo acontece. A gente teve um probleminha técnico aqui com a liberação do link, mas já deu tudo certo e aqui estamos. Bom, queria me apresentar para vocês, então, primeiramente, muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a doutora Evelyn, sou médica, sou revalidada e sou uma das fundadoras aqui do grupo do Pense Revalida. Já tem um tempinho que a minha função dentro faz parte do setor institucional. Atualmente eu estou só nesse setor, né? Não faço mais fabricação de checklists nem nada. E aí, com isso, eu acabo não aparecendo mais tanto nas lives, mas quem faz as mentorias, né? Institucionais me conhecem bastante, a gente está sempre em contato quase todo dia. Então, eu queria me apresentar, dar boas-vindas a todos vocês. Essa live está sendo gravada, porque depois ela vai subir no nosso canal do YouTube. E hoje nós estamos aqui com os nossos parceiros aqui da Start Revalida, são parceiros nossos, né, que não é dessa edição, já são parceiros já de outra edição com a gente. São meninas que a gente confia muito no trabalho delas, e elas trabalham em parceria com o Pense, né, na parte de mentorias. Então, esse evento aqui, para quem não conhece, para quem é novo no Pense Revalida, a gente chama de Live dos Parceiros, porque é um evento em que a gente promove lives dos parceiros do Pense Revalida, ou seja, pessoas que não são produtos concorrentes, pessoas que a gente confia, pessoas que a gente acredita no potencial, e que tem, né, ali a gente fala um convênio conosco. Então, vocês, sendo alunos delas, vocês com certeza vão ter um preço diferenciado para estar ali conquistando, né, o nosso produto mais cobiçado, nosso carro-chefe, que é o plano premium, com acesso até o dia da prova, né? E com o diferencial que, vindo, né, pelo produto parceiro, vocês conseguem acender aquela promoção que já não está mais vigente na nossa página, que é adquirindo o plano, né, através da mentoria, o seu acesso vai ter as aulas, né, e os procedimentos também inclusos. Então, é um super diferencial. E agora eu também queria deixar a palavrinha para as doutoras, né, virem aqui falar um pouquinho sobre o trabalho delas. E lembrando que isso daqui não é uma live de venda, gente. Então, a gente está apresentando as nossas parceiras, elas vão ter o espaço delas aqui para falar com vocês. Deixem, óbvio, sempre, né, o arroba de vocês, um telefone de contato, e vai ser uma live de treino. Então, elas vão falar do produto delas e a gente vai treinar hoje um checklist com elas na íntegra. Por quê? Porque é muito bonito, né? A gente vem aqui, fala tudo, mas será que é boa mesmo essa mentoria? A gente confia. Então, o que a gente vai fazer? Tem uma guria tomando banho. Tem. O que a gente vai fazer, então, nessa live? Elas vão estar resolvendo um checklist de ginecologia, tá bom? Para vocês, com vocês. Então, vocês vão ter uma amostrinha grátis do que é a mentoria com elas. Bom, vou passar a voz para a doutora Isabela, para a doutora Elisa, estarem aqui se apresentando e conversando com vocês. Olá, galera. A Adriele desligou a câmera, que bom. Bom, olá, galera. Eu sou Elisa, uma das donas da Start Revalida, junto com a doutora Isabela Ramos. A gente criou a mentoria Start em fevereiro. A gente tem um produto também para a primeira fase. Tivemos a nossa primeira turma na última edição para a segunda fase, que inclusive foi um sucesso, muitos aprovados, graças a Deus. A gente acredita muito no Pense Revalida, foi a plataforma que a gente utilizou na nossa época de revalidandas, não tanto tempo atrás, foi em 2024.2, então foi assim uma honra a gente ter sido convidadas para fazer essa parceria com essa plataforma. Muito obrigada, sempre que a gente participa aqui da live a gente fica muito feliz de ter sido convidada. Eu e Isabela éramos participantes assíduas de todas as lives com mentorias parceiras, e agora estamos aqui muito felizes de estar participando também como parceria mais uma vez. Muito obrigada de novo. E nessa live a gente vai apresentar mais ou menos como que é o nosso estilo de dar feedback, né, pós-checklist, como que a gente faz a correção e como que em cima dessas correções a gente quer sempre ensinar alguma coisa nova, e não apenas corrigir o checklist, porque isso vocês conseguem fazer sozinhos. Então, acho que o importante da mentoria é sempre agregar uma coisa a mais com olhos de pessoas que já passaram por essa experiência. Pode falar, Isa.
Boa noite, queria agradecer também mais uma vez o Pense, né? Eu, como a Evelyn e a Elisa falou, eu sou a Isabela. É, a gente estudou, a gente aprovou junto, eu e a Elisa, e antes mesmo da gente aprovar, a gente já falava que a gente abriu a mentoria, né? Eu costumo falar assim que o meu maior sonho realizado hoje é a minha aprovação no Revalida. E hoje ajudar outras pessoas também a realizar esse sonho, eu acredito que seja muito um propósito de vida, né? Muito gratificante. Você vê ali outra pessoa caminhando e conquistando um sonho que um dia foi nosso. A nossa mentoria é um bebê ali, mas a gente já tem dezenas de aprovados, dezenas de médicos que estão ali esperando o CRM. Foi um susto até para a gente, né? Eu lembro quando eu fui falar com a Evelyn no início da turma passada, a gente ficou ali, meu Deus, será que a gente vai abrir 4 turmas, conseguir ali, porque tinha até um dos nossos mentores que ele saiu do emprego dele para trabalhar com a gente na mentoria, e eu, meu Deus, como. E graças a Deus foi um sucesso, né? Hoje a gente já coleciona aí aprovados, e a gente tem um diferencial na nossa mentoria, que é uma mentoria mista, né? Eu vou colocar depois aqui para a gente apresentar um pouco do nosso projeto, mas a gente é uma mentoria mista. A gente não vende só mentoria individual e nem só mentoria grupal, porque a gente acredita muito nas duas propostas, né? Na mentoria grupal, vai rolar aquela comparação que, para a prova prática, é muito bacana. Hoje, alguma pessoa que vai resolver o checklist e você vai aprender com o que ela fez de correto e com o que ela fez de errado. Então, isso é essencial na preparação para o Revalida. E a mesma coisa a mentoria individual. A mentoria individual, todas as semanas você vai ter o acompanhamento ali do seu mentor revalidado, desde a primeira semana até a última semana. Então, ele vai conseguir trabalhar com você naqueles pontos fracos que ele conseguiu identificar. Né? E todos os encontros, pós-encontros individuais, a gente manda um feedback digitado daquilo que a gente precisa melhorar, daquilo que a gente um resumo também, né, de material que a gente percebe assim que, apesar das pessoas terem passado na prova teórica, muitas têm esse déficit teórico. Então a gente sempre manda um resuminho ali daqueles checklists realizados. Mais alguma coisa, Elisa, que eu esqueci? Acho que a nossa mentoria, o principal diferencial é realmente ter esses encontros individuais junto dos grupais, porque como a Isa disse, cada um tem o seu lado importante, né? E esses feedbacks escritos foi como eu e Isa aprendemos com a nossa mentora, então a gente acabou absorvendo também para a nossa mentoria, que é sempre bom, né? A gente tem esse apego com o papel e tudo mais, então ter um negócio ali para você ler e para te guiar, para mim, pelo menos, é uma coisa que dá um acalento assim no coração. Então, por isso que a gente quis fazer esse esquema de feedback papel para dar para os alunos pós os encontros individuais ali com as partes mais importantes, com olha, tá demorando muito na anamnese, precisa acelerar nisso daqui, precisa revisar esqueleto. Hoje eu tive a abertura da minha primeira turma, então eu tô com tudo na cabeça já de novo, tô preparadíssima, afiada para ser atriz aqui hoje. As nossas alunas aqui maravilhosas, Isabela e Evelyn, elas fizeram a teórica com a gente e agora estão no nosso curso prático e vão estar logo aí também revalidadas. Isso que eu ia falar, a torcida que tá grande pelas meninas. Tenho certeza que elas não pagaram ninguém para estar falando isso. O pessoal tá falando de livre espontânea vontade, porque realmente é uma mentoria de muito sucesso. Vamos ver aqui, tem mais alguma coisa? O Abner, elas que pagaram a gente, não foi nem a gente que pagou elas. Olha aí, vou pagar de novo, porque é muito bom o produto. Assim que é bom mesmo. Bom, meninas, cadê? Não, era só o negócio da câmera e o Abner, não sei se foi para mim, eu te vejo em todo lugar, pode ser por isso, Abner, você me vê em todo lugar, pode ser também. Bom, estou em todo lado. Bom, meninas, vamos lá então. Vocês querem mostrar algum slide? Querem trazer mais alguma coisa? Você prefere que a gente mostre o slide antes do checklist? Pode ser. Assim o pessoal vai vendo ali o que vocês têm para apresentar. A única coisa, eu sei que todo mundo fica ansioso nessas lives para saber preços, valores. Pessoal, essa live a gente não vai lidar com preços, com valores, porque essa live está sendo gravada e vai para o nosso YouTube. E, infelizmente, a gente já teve alguns probleminhas em relação a isso. Aquele vídeo fica lá eternizado e algumas pessoas, às vezes, né, não muito bem intencionadas, vai falar, não, mas eu tenho uma prova de que o preço é tal.
Por mais que você fale, nossa, esse vídeo tem 1 ano. E aí, o que a gente pede neste momento de live é para exposição da qualidade do produto e não para a gente falar em relação a valores. Então, as doutoras vão deixar aqui para vocês o contato delas, como que faz para conseguir estar tendo contato, para se informar mais sobre o produto, e aí vocês entram em contato para ter ali essas informações mais próximas em relação a valores, mas todo o outro elas podem sim expor aqui. Então, Tá bom. Já até apaguei a parte aqui que tinha valores da nossa monitoria, mas já apaguei. Eu vou projetar aqui. Não. Aqui. Eu lancei aí no chat meu número de WhatsApp para quem quiser depois mandar alguma mensagem. Então, iniciando, né, nós estamos com as vagas abertas para a nossa mentoria. Esse daqui é o nosso marketing atual, né, que está viralizado aí, Virgínia e Vini Júnior, mas futuramente é você e seu CRM que estão sendo assumidos aí nas redes sociais. Amo. Aí no fundo tem eu, Nenezinha, que é o nosso mascote da mentoria. Sou eu criança, a minha cara não mudou nada até hoje, então a gente manteve como nosso mascote. E a nossa mentoria é assim, gente, super leve, super agradável, né? Graças a Deus a gente nunca teve nenhum tipo de problema sério assim. E a gente acaba criando uma amizade, né? Eu costumo falar assim, que antes da mentoria, quando eu iniciei minhas turmas, eu tinha mentorados. Hoje eu tenho amigos, né? Porque todos viram nossos amigos de verdade. A gente torce pelo sucesso deles, né? E aqui um pouco do que você vai encontrar na nossa mentoria. Você vai ter um acompanhamento com o mentor revalidado, você vai ter o seu mentor, mas tem acesso a todos os outros mentores da nossa equipe, encontros semanais de forma grupal e individual, né? A nossa mentoria é uma mentoria mista, aulas ao vivo de revisão e simulação de procedimentos que ficam gravados. Então, a gente tem todas as semanas aula de trauma, aula de procedimento de... Ai, agora me fugiu, mas a gente teve aula sem tese. A gente tem aula específica de comunidade LGBT também aplicada à prova prática. A gente quer semanalmente colocar no Drive para vocês, né? Vai ter aula ao vivo e depois ser disponibilizada a gravação no Drive. Aulas onde tem aplicação de raciocínio clínico na prova prática. Por quê? A prova prática do INEP tem sido cada vez mais específica nessa parte de anamnese, de solicitar exames direcionados, elaborar hipóteses, e a gente vê que existe uma falha ali quando você está na estação, geral, de todos os alunos, inclusive era um defeito nosso quando a gente começou a estudar, né? Que é você receber informação do motivo de consulta e fazer um mapa mental das suas hipóteses diagnósticas. E de acordo com essas hipóteses, você ir direcionando ali os sintomas associados que você quer buscar, os exames que são pertinentes. Então, nessas aulas bônus semanais que a gente quer fazer, que a gente vai fazer, aliás, a gente quer aplicar isso. Então, raciocínio clínico voltado para dispneia. O que você tem que pensar quando vem um paciente com dispneia? Raciocínio clínico voltado à diarreia, voltado à dor em membro. Então, semanalmente, até o dia da prova, a gente vai fazer uma aula com essa aplicação de raciocínio clínico. E além de raciocínio clínico também, como a Isa falou, fazer aula de esqueleto de trauma, que a Isa dá excelentemente bem. Fazer aulas de procedimento específicos para a prova prática. Então, semanalmente, a gente vai fazer essas aulas bônus para sempre agregar alguma coisa a mais aí na realização de checklist dos alunos. De explorar motivo de consulta, né? É uma coisa que tem a aula de lombalgia da doutora Elisa, porque na prova do INEP, isso a gente tem que pensar fora da caixa, né? Porque diagnóstico diferencial, por exemplo, que caiu lá de herpes zoster, é pielonefrite, é lombalgia mecânica, então, assim, é muito importante você não estudar o que cai ali na prova, né? E sim o motivo de consulta, como você explorar de verdade como que você vai expandir esse conhecimento seu, né? O feedback, resumo detalhado de todas as estações após os encontros. Então, após ter o encontro, você vai receber ali o feedback, né, por escrito do que o mentor achou da sua evolução. Isso serve para ele também ver, ó, no seu primeiro encontro, você estava demorando 8 minutos na anamnese. Agora você já conseguiu apertar isso mais. Então, serve até de forma de acompanhamento. Simulações de prova e estratégia de tempo.
a gente vai aplicar também isso. A gente tem uma comunidade exclusiva e suporte contínuo até o dia da prova. Então, você vai adquirir uma mentoria ali, né? Já falando, a gente tem mentoria de 5 de 8 semanas, mas o acompanhamento ali na nossa comunidade é até o dia da prova. Essas aulas ao vivo, elas vão permanecer depois do término da mentoria, né? Do seu acompanhamento com o mentor. A gente tem encontros com a psicóloga também, doutora Gisele, que ela é especialista em treinamento emocional para revalidação médica, né? E isso é muito importante para a prova prática, porque o conhecimento teórico ali, a maioria das pessoas já tem. Tem, né? Porque passou na prova teórica, tem que ter o conhecimento teórico. E o que acaba reprovando muita gente é esse controle emocional. Então, isso que a gente coloca na mentoria, eu acho muito fundamental ter esses encontros com a psicóloga, né, Elisa? Quando a gente coloca ali os encontros, é um chororô que só. É uma troca de experiência, de troca de feedback, né, dos alunos entre si, até da gente também, falando um pouco da nossa experiência disso. Sim, nos últimos encontros que a gente teve na última turma que a gente fez da prática, eu, a Isabela e os outros mentores eram um chororô, e os alunos abriam a câmera e choravam, e era um chororô contínuo, e é muito importante a gente ver que tem outras pessoas também sentindo o que a gente está sentindo, né? Você não está sozinho nessa sensação de perdido, de medo, então, esses encontros com a psicóloga é excelente. Inclusive, a doutora Gisele, ela identificou, assim, alguns alunos do nosso grupo que tinham necessidade de fazer um acompanhamento mais individual, e esses alunos fizeram, inclusive, tinha, assim, alguns alunos que fizeram acompanhamento com fono, então, ela dá algumas orientações a mais para pessoas que ela identifica mesmo que tem necessidade. E, assim, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, agora é a hora de você realmente se dedicar para a sua saúde mental, porque se você for instável, assim, esse estudo para a prova prática vai te desestabilizar, você vai tirar uma nota ruim, vai pensar, acabou minha vida, eu nunca vou aprovar. Então, foquem bastante na saúde mental de vocês, pratiquem atividade física, acompanhamento na equipe multi, né, e tudo mais. Então, esse encontro com a psicóloga foi uma coisa, assim, que a gente achou bem importante de incluir na nossa mentoria. E, Então, pode continuar. Pode falar. E por último aqui, né, o suporte após a aprovação, necessidade de documentação e tal. A gente teve uma turma agora que finalizou, né, nossa primeira turma, mas a gente não larga eles, né? Preciso de contato de procurador, preciso contato de tradutor. Então, a gente tem contato com tudo isso, né, gente de confiança que a gente recomenda para os nossos mentorados. Exatamente. E nosso grupo de últimos mentorados agora ele já se tornou o grupo de recém-formados, onde tem dica de plantão, drives de prescrição e tem tudo mais. Então, nossos mentorados, igual a Isa falou, agora eles são mesmo nossos amigos, nossos colegas de profissão e estamos juntos. E a gente tem, ao adquirir a nossa mentoria, né, já ganha o acesso à plataforma Pense Revalida. Se você já tem o acesso, manda mensagem para a gente que a gente consegue um desconto também. Aí aqui e é importante dizer que mesmo as nossas turmas durando 5 e 8 semanas, as que a gente abriu essa semana, né, que todas vão ter início agora, o acesso à plataforma do Pense vai até o dia da prova. Isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? É até o fim da mentoria ou até o acesso? É até o dia da prova mesmo, que a gente ainda não sabe quando é, né? Mas eu acredito que vai ser em fevereiro. Então, o acesso ao Pense está garantido. Aí aqui um exemplo de feedback, né, de uma aluna minha, que a Evelyn, ela fez uma estação de sífilis na gestação. Aí eu coloquei aqui que ela fez uma boa leitura, como se apresentar, né, se apresentar como médica. Ela fez 7 minutos e 10 segundos. Coloquei a observação que foi muito tempo, né? Solicitou aqui rubéola e citolomegalovírus, que não está preconizado pelo Ministério da Saúde. Observação do diagnóstico, coloquei que ela falou: a senhora está com sífilis, mas o quê? O diagnóstico sempre completo, sífilis latente tardia. Ela esqueceu também de falar a via de administração, coloquei a informação para ela. Muito bem, observação, né? O pessoal às vezes falava que eu só reclamava, né? Mas às vezes eu colocava muito bem também, né? Porque eu falo muito bem que a paciente é suscetível a tóxico. Lembrar também uma IST,
né, a observação da conduta e segmento, sífilis é uma IST, notificar ao SINAM, convocar parceiros, dosar VDRL todos os meses, porque é uma paciente grávida. Encaminhar para o PNAR pré-natal de alto risco. Aí depois coloquei um resuminho para ela, né, de sífilis, no caso, sífilis primária. Aí aqui a definição, como estudar esse tema, anamnese, né, se a paciente estiver aflita, lembrar de acolher ela e afirmar que está em ambiente seguro e sigiloso. Como pedir exame físico ginecológico, exames complementares e diagnóstico diferencial, uma tabelinha que eu coloquei aqui para minha aluna lembrar das diferenças, né? E a conduta frente a esse diagnóstico. E sempre todas as doenças que são os checklists tema dos nossos encontros individuais, a gente sempre envia esse arquivo de cada uma das doenças. Então, eu acho isso particularmente, assim, eu nunca vi nenhuma mentoria fazer isso. Então, se a próxima edição tiver mentoria fazendo isso, vocês já sabem que eles copiaram da gente. Sim, eu acho que a nossa mentoria também foi uma das primeiras a serem, se não foi a primeira, a ser uma mentoria mista, né? Que era mentoria individual e mentoria grupal, mas agora tá cheio de gente assim também. Mas antes da gente, eu nunca tinha visto ninguém. Não sei se... Eu tinha dado dicas para algumas mentorias fazerem isso, mas não me escutaram, aí a gente fez a nossa própria, né, amiga? Sim. Aí aqui, gente, poucos dos nossos mentorados revalidados, né, da nossa equipe, dos nossos doutores, dos nossos amigos que passaram pela nossa mentoria e hoje estão aí esperando o CRM, né? Tem muita gente que fala assim, tantos por cento aprovado. A gente mostra aqui quem são os nossos alunos aprovados, né? Tem gente ainda que não permitiu, né, a gente colocar a foto aqui, mas que também foi aprovado. Então, coloquei aqui também um feedback de uma aluna, que pode ser o que você esteja passando por isso agora, né? A gente tem muito feedback, mas eu escolhi esse daqui para a gente colocar aqui no slide. Ela veio me mandar um feedback, né, que conseguiu aprovação e falou assim, e grande parte dessa vitória devo a você, de verdade. Eu, antes de fazer a mentoria, não sabia nada sobre a segunda fase, estava perdida e não sabia por onde começar, não sabia estudar e vocês foram uma luz. Para mim, melhor do que qualquer curso prático, eu super indico. Inclusive, já indiquei a 2 amigas, né, nossa mentorada aí aprovadíssima, Evelyn, esperando aí seu CRM, resultado final aprovada. E se você tiver... Essa é a Emily, amiga, essa é a Emily. A Evelyn é outra também mentorada aprovada, mas essa daí é a Emily. Lembrando que não sou eu, tá, gente? Meu nome é Evelyn, mas não sou eu também. Não é a Evelyn, é outra Evelyn. Ela lá é Evelyn, é aluna minha também. E Emily também foi minha mentorada aprovadíssima. Daqui a pouco é você, Evelyn Souza. Daqui a pouco. E sobre os planos, né? A gente tem 2 estilos de turma, 2 turmas com durações diferentes. As turmas de 5 semanas, onde são 5 semanas no total, só que dentro de cada semana são 2 encontros. Um encontro é em grupo e o outro encontro é individual. Então, no total, são 10 encontros para quem escolher fazer a turma de 5 semanas de duração. Como que funcionam os encontros em grupo? Primeiro, os grupos são bem reduzidos, então máximo 5 alunos. A duração do encontro em grupo é o quanto precisar para fazer um checklist por aluno no mínimo. Então não tem tempo estipulado, é um checklist por aluno no mínimo, sempre lembrando que a gente prioriza fazer um feedback de qualidade à quantidade de checklists, tá? E a mesma coisa se aplica para os encontros individuais. A duração é estabelecida de 1 hora, e dentro dessa 1 hora a gente vai fazer, geralmente são 3 checklists, mas se a gente percebe que é um aluno que tem um pouco mais de déficit na teoria, a gente escolhe fazer um feedback mais completo com informações da teoria, isso pode levar um pouco mais de tempo, pode ser que dê ali para fazer 2, mas no geral a gente sempre faz 3 nos encontros individuais. Sim. Mesma coisa se aplica para as turmas de 8 semanas, né? São 8 semanas de duração, sendo que cada semana tem um encontro individual e um em grupo. Desculpa, você pode falar. Te interrompi. Não, era isso mesmo. E lembrando, né, que Te interrompi de novo.
Não, que eu queria falar assim, no início da mentoria, né, geralmente a gente prefere, não é que a gente prefere, acaba sendo a necessidade de fazer menos checklist por encontro. Então, já teve mentorado que no meu primeiro encontro individual eu só fiz um checklist. Aí no final ele acaba dando para fazer 3 checklists, às vezes até 4. Na resolução, gente, na preparação para a prova do Revalida, tem gente que coloca aí uma meta absurda, estou fazendo 30 checklists por dia. Aqui não é quantidade, e sim qualidade, né, Elisa? Sim, porque eu acho que a quantidade de checklist é importante você fazer ali conforme sua agenda e sua disponibilidade de tempo para estudar, mas você consegue fazer isso durante o dia, né? Eu acho que o tempo da mentoria é muito mais de você receber esse feedback, dicas práticas lá do dia da prova de uma pessoa que já fez a prova, que passou por isso também, do que ficar correndo e fazendo checklist e corrigindo de qualquer jeito. Então, o nosso objetivo mesmo com os encontros grupais e individuais é dar esse feedback muito bem elaborado, inclusive fazendo revisão de tema teórico, né? Porque, por exemplo, hoje eu fiz um checklist que era de sangramento de primeira metade. E aí eu fiz um repasso, né? Quais são as causas, nananã, como que você identifica um, como que você identifica o outro. Então, na mentoria, a gente também quer fazer essa revisão um pouco mais teórica, porque o primeiro problema do estudo da prova prática é o esqueleto, né? Na verdade, é fazer estação, porque é uma coisa que a gente nunca fez. E o segundo problema que a gente tem que superar, uma vez superado o problema do esqueleto e desse medo, dessa trava do início, é esse déficit teórico que a gente acaba tendo um pouco. Primeiro, porque faz tempo que vocês estudaram, né? Foi lá para a prova teórica que faz alguns meses. E segundo, porque a conduta e muitas vezes os pontinhos importantes de perguntar na anamnese não são coisas que vocês sabem do estudo da teórica. Então, acho que esse conhecimento teórico voltado para a prova prática precisa ser revisado e precisa ser reestudado muitas vezes. Gente, está falhando para vocês? Não, para mim tá normal. Ah, tá. Pessoal, muitas pessoas devem ver assim, o esqueleto, qual que é a importância do esqueleto, né? Eu vou dar um exemplo que eu dei para alguns mentorados meus hoje. Quando você acorda, o que que você faz? Abre o celular, entra ali no grupo, depois levanta, vai tomar um copo de água, escovar os dentes. O esqueleto é esse pão com ovo que você faz, só que durante uma estação, né? Ali, quando você acorda, você já não tem esse roteiro, já não tem essa rotina, o esqueleto é a mesma coisa. Quando você entrar em uma estação, você vai se apresentar, vai ler o cenário de atuação, vai falar com o paciente, vai fazer anamnese, exame físico, enfim. É uma ordem, né? Uma ordem que tem que ficar medular, você tem que decorar, mas isso não acontece do dia para a noite, né? Porque o esqueleto vai te ajudar a não esquecer de nada, a ganhar tempo, né? Então, isso é muito importante, nesse início, vocês terem esse domínio do esqueleto. Certo? Inclusive, no meu primeiro encontro da minha turma que começou hoje, eu fiz questão da gente repassar todo o esqueleto antes de começar, porque tinha gente que nunca tinha feito checklist, tinha gente que já tinha feito, mas de qualquer forma, o início da mentoria, para mim, tem que ser essa apresentação de como começa uma estação clássica, né? Que é aquela estação com motivo de consulta, anamnese ali normal, e pedir exame físico, exame laboratorial e complementar e conduta e diagnóstico e conduta. Então, o aluno tem que estar preparado para essa estação clássica e não tem como estar preparado se não souber o esqueleto. O esqueleto precisa mesmo já estar medular, como a Isa falou. Sim. Aí aqui o investimento eu apaguei, mas a gente tem uma condição especial para todo mundo que vem dessa live aqui. A turma intensiva de 5 semanas, a gente vai dar 5% de desconto e a extensiva 10% de desconto com o cupom Vim da Live. E lembrando que isso vai acontecer só nas próximas 24 horas. E aqui deixei o nosso contato, nosso Instagram, Start Revalida, assim simples, tudo junto, sem ponto, sem underline. E os nossos WhatsApp, né? Esses são os nossos 2 WhatsApps de contato, tá? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito da nossa mentoria, pode deixar aqui nos comentários. E se tiver algum voluntário também, né, já para realizar o checklist. Quero ver quem vai ser o corajoso. Inclusive, gente, uma dica assim,
para a vida de vocês, aproveitem coisas de graça, tá? Tudo que é de graça, participem. Porque sempre vocês vão aprender alguma coisa nova. Às vezes vocês vão aprender uma coisa errada, mas é bom para vocês saberem que não vai absorver essa coisa. A Raíssa perguntou quais os horários das aulas. Então, a gente tem turmas, né, abertas, a gente já esgotamos 10 turmas, eu acho, né, Elisa? As 10 primeiras turmas, acho que já estão esgotadas. Então, a gente tem turma de manhã, de tarde e à noite. Para valores, esqueci o nome ali. Para valores, Poliara, entre em contato com a gente, né? Pelo Instagram, Start Revalida, ou pelo nosso número. Coloca o número aí de novo, Elisa. Vou copiar aqui e mandar de novo no meu WhatsApp. Porque, como a doutora Evelyn falou, aqui, como a live fica no YouTube, a gente não divulga valores na live, tá? Não é porque a gente não quer, não, porque não pode mesmo. Aí chama lá a gente no WhatsApp que a gente fala o valor. E acho que perguntaram aqui sobre o horário, né? A gente tem o horário estabelecido das turmas, né? Então, por exemplo, a minha turma 1 é sempre segunda às 15 horas. E aí o horário do encontro individual, a gente marca no PV de cada aluno, de acordo com disponibilidade de horário minha e do aluno. Então, isso é, assim, a gente adequa bem as nossas agendas disponíveis. Sim, mas não é só esse horário que está disponível, tá? Se você quiser turma de manhã, turma à tarde, turma à noite, a gente tem turma nesse horário, sim, tá? Já esgotamos 10 turmas e hoje a gente tem 3 turmas abertas ainda, com 5 vagas cada, tá? A Raíssa perguntou, são todos os dias? A mentoria acontece 2 vezes por semana, um encontro grupal, um encontro individual, tá? E tem mais E vai ter tem um terceiro dia na semana que a gente faz uma aula bônus com a participação de todas as turmas. Cada mentor vai ter um tema específico que vai dar ali uma aula bônus, e as aulas bônus vão ser semanais, até o dia da prova mesmo. Não ali até o tempo da duração da turma, e sim até o dia da prova. Sim, e essas aulas bônus, caso o aluno, né, não consiga assistir ao vivo, ela fica gravada e disponibilizada na nossa plataforma. Isso. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Senão já vamos para o voluntário, para o tributo da noite. Vai ser o corajoso. O que eu estava falando sobre participem de coisas grátis, gente. Eu e Isabela, todas as lives de mentorias parceiras, a gente estava brigando por fazer checklist. Doutor Daniel já conhecia a nossa cara, porque a gente sempre estava lá. E quando alguma pessoa se voluntariava antes de mim, eu ficava triste. Mas, assim, tem que dar oportunidade para as outras pessoas também, né? O primeiro checklist que eu fiz, gente, foi uma live. Nunca vou esquecer, né? Não tem como esquecer. O primeiro checklist que eu fiz numa live, eu tava me tremendo, né? Eu passei pelo que vocês estão passando hoje também, gente. É normal, é comum. Acontece nas melhores famílias, acontece com todo mundo, mas isso passa, né? Isso passa. E também, se vocês quiserem ver eu passando vergonha, tem lá no canal do Pense também. Eu fiz na live do Estratégia Média, inclusive. Nunca vou me esquecer, era uma estação de convulsão febril. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, ver eu tremendo de nervoso, olha lá no canal do YouTube do Pense. Eu também. Várias pessoas querem fazer o checklist. Vou falar com o Júlio, que ele pediu primeiro. Júlio, quer se apresentar, falar alguma coisinha? Quebrando gelo, sei lá. Acho que todo mundo me conhece já. Ninguém mais aguenta ver a minha cara. Você é famoso? Acho que sim. O Júlio é famoso, eu não conheço. Júlio, como que tá o seu nome no Pense? Acho que tá Júlio com 2 L's, Segura com 2 G. Júlio com 2 L's? Deixa eu ver aqui, acho que aparece aqui. Deixa eu ver se aparece. Aqui pra mim com 2 L's não tá aparecendo. É a primeira vez que você vai fazer a prova, Júlio? Não, é a segunda vez. Segunda vez, você chegou a ver seus vídeos? Vi. Viu? Você identificou, assim, algum erro que você cometeu, que percebeu que não vai mais fazer? Bastante erro. Bastante. Uma coisa que a gente... Segura mesmo, sem os 2 G, só Júlio e Segura. Uma coisa que a gente preconiza também fazer
na mentoria, pessoas que vão fazer a prova pela segunda ou pela terceira vez, são turmas, né, mais avançadas, porque são turmas que a gente não tem que ensinar esqueleto, são turmas que já fazem, que já sabem fazer estações, então a gente só vai moldar ali e aperfeiçoar essas pessoas. Então, pessoas que vão fazer a prova pela segunda ou terceira vez são turmas separadas, tá? Não é turma de iniciante. Então, é muito bacana, por quê? Porque rola aquela troca de experiência, olha, eu acho que eu não passei por causa disso, olha, eu não passei por causa disso, agora eu vou fazer diferente. Então, isso é muito bacana também. Júlio, eu não tô encontrando seu nome aqui no Pense. Júlio Segura, não tô achando. Se eu compartilhar o Pense, que será que dá para você ver? Porque eu não sei muito mexer no computador, não. Peraí. Eu acho que sim. Compartilhar sua tela, daí eu consigo ver o seu nominho que tá aí em cima. É. Deixa eu ver. Júlio Segura. Ué, por que não tá aparecendo? Tô escrevendo desse jeito. Peraí. Vou tentar dar um F5 aqui. Júlio. Estranho. Segura. Não encontro. Será que a Evelyn tá por aí pra me dar um help? Será que pelo e-mail não vai, ó? Deixa eu ver. Não, é que aqui tem que colocar o nome mesmo, né? Júlio. Tá Júlio Segura. Que estranho. Isso nunca aconteceu. Tem que ser no ao vivo, né? Eu vou só mandar o link e colocar pra você entrar, tá bom? Aí Tá. o único ruim é que não vai ficar salvo sua nota, mas depois você lembra que já fez ele. Tá bom. Deixa eu pegar um muito bom aqui pro senhor Júlio. Já que ele é seguro, então vai arrasar, né? Júlio Seguro. Tomara. Ai, segura. É. Você prefere o link ou o código? Pode mandar o link. Deixa eu entrar aqui. Eu sou uma ótima atriz, tá? E hoje eu já voltei a ter prática, então vou dar meu melhor. Só um minutinho. Se você puder espelhar a sua tela depois que abrir o link, Júlio, para as pessoas que ainda não têm o Pense poderem também acompanhar. Quem tem o Pense pode entrar diretamente aí no link. Também vou mandar o código para quem prefere entrar com o código. Agora é melhor eu tirar ou deixa assim mesmo? Pode deixar assim mesmo, porque daí quem não tem o Pense consegue acompanhar o cenário e tudo mais. É que acho que quando vai entrar no código, ele entra em outro, vamos ver. Ele entra em outra janela. Ah, sim. Aí você tem que compartilhar a janela que tá mesmo o cenário e as tarefas. Quem já fez minha turma de manhã já fez esse daqui. Eu tô dando spoiler. Deu certo? Tá compartilhando? Tá compartilhando. Deixa eu ver aqui você. Ué, agora apareceu, que estranho. Já está aqui na portinha. Preparado? Preparado. Peraí, deixa eu ir lá para sair daqui do Meet e ir lá para o Pense. Preparado. Seguro? Pode ir. Obrigada. Liberado. Boa sorte. Olá, meu nome é Júlio, sou o médico que vai fazer seu atendimento. Gostaria de saber seu nome, idade, profissão e estado civil. Olá, eu sou a Jennifer, tenho 28 anos, eu sou estudante, estou solteira. Certo, Jennifer? O que te traz a consulta? Doutor, eu notei que tem uma ferida nas minhas partes íntimas. Certo, essa ferida começou quando? Faz 10 dias que eu percebi, doutor. Ela coça, tem prurido, sai alguma secreção, sangra. Não tem secreção, não coça e não sangra. Certo. Quantos dias você falou mesmo? Desculpa, eu esqueci. Faz 10 dias. 10 dias. Certo. Fora isso, você teve febre, náusea, vômitos, diarreia. Não, doutor. Certo. Ela tá... você tem alguma outra sintoma associado com febre? Não tive febre.
Tá. Perca de peso, Não, também. sensibilidade está normal. Não consta. Já aconteceu isso antes? Não consta. Tem edema, alguma mancha? Evoluiu de alguma forma para melhor ou para pior? Não consta. Tem alguma coisa que melhora ou piore? Não consta. Arde? Não, doutor, não arde. Certo. Deixa eu só voltar para as tarefas aqui. Se estar necessário, jogar na média do paciente, citar o diagnóstico. Tá, eu vou pedir para você seus dados ginecológicos. Qual que foi a data da sua última menstruação? Não consta. Você toma anticoncepcional, usa camisinha, número de parceiros? Doutor, eu uso às vezes o preservativo. Certo. E toma algum remédio anticoncepcional? Não consta. Tem alergia? Fez algum procedimento, cirurgia, internações? Não tenho alergias. Usa algum medicamento, suplemento, anabolizante? Não uso medicações, doutor. Faz uso de álcool, drogas, cigarro? Não consta no script. Tá. Então, vamos fazer seu exame físico, tá bom? Vou lavar minhas mãos, me paramentar, pedir a sua permissão e vou chamar um auxiliar de sala para estar junto com a gente. Você me permite? Sim, doutor. Tá, eu quero exame físico geral, sinais vitais, principalmente ali vou fazer o ginecológico, o exame especular da ginecológico com toque vaginal, bimanual e só. Concluiu sua solicitação de exame físico? Sim. Liberado, doutor. Exame físico. A pressão arterial está normal, frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal, temperatura axilar normal, saturação de normal, aparelho cardiovascular sem alteração, frequência respiratória sem alteração, abdômen sem alteração, mama sem alteração. Inspeção da vagina. Eu vejo a presença de uma úlcera única, com bordas regulares, de mais ou menos 2 centímetros, localizada no grande lábio esquerdo e é indolor à palpação. No exame especular, eu tenho um colo normoepitelizado, sem lesões. Secreção vaginais sem alteração. Não tem cheiro, nem corrimento? Não, doutor. Tá, anexo livre. Útero de aspecto. Tá. O toque vaginal também está normal. Certo. Eu vou pedir alguns exames de sangue. Eu quero hemograma, PCR, VHS. Quero TJGP, ureia, creatinina. E só. Não consta. Nossa, tá bom. Então, eu perguntei de medicamentos. Deixa eu voltar para as tarefas. Como é que volta para a tarefa? Só rolar para cima. Já achei. Citar a hipótese diagnóstica. Tá. Bom, como você tem no exame a gente vê a presença de uma úlcera única e limpa, eu estou suspeitando de sífilis. Diagnóstico, seu diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial são outras úlceras genitais, como herpes, agora esqueci o nome da indicar tratamento. Bom, a gente vai fazer a benzetacil para você, 1.200 unidades em cada nádega, em dose única, porque é sífilis primária. Fornecer orientações gerais e específicas com base nas principais hipóteses diagnósticas. Bom, orientação geral é manter sempre a higiene, usar uso de preservativo para não adquirir outras ISTs, fazer os exames de rotina, aí eu tinha que pedir, né?
Eu preciso pedir também hepatite B, hepatite C, HIV, VDRL e só. Tem? Esclarecer do paciente. Quase esqueci de pedir. Sorologia, teste treponêmico. Positivo. Então, você tem um VDRL de 1 para 64 e um FTABS positivo, que corrobora também com o diagnóstico de sífilis. Você tem alguma dúvida? Como que pega isso, doutor? Isso é uma doença de transmissão sexual, então provavelmente foi através de ato sexual. Você tem mais alguma dúvida? Não consta. Não. Vamos lá de novo, anamnese. Solicitar, se necessário, exames complementares. Eu pedi um exame, citar hipótese diagnóstica e possível diagnóstico inicial. Podia ser um cancro mole, cancro duro, podia ser herpes, podia ser, não é, né? Mas podia ser como diagnóstico diferencial. O tratamento é esse, bezetacil, 1.200 unidades em cada análise. 1.200 unidades? Cada análise, daí iria 2.400 unidades. E orientações gerais é manter a higiene, usar preservativos. Tá. Manter hábitos saudáveis, se alimentar bem, um bom sono, evitar estresse, fazer atividade física, ingesta boa de água. Acho que é isso. Não é pra falar no chat, gente, seus tóxicos. Eu não estou vendo o chat, só estou vendo aqui Ah, tá. o Pense. Caderneta você trouxe de vacina? Você trouxe a caderneta da mulher? Não consta, doutor. Tá. Você já teve algum parto, aborto, cesárea? Não consta. Já teve alguma outra IST antes, uma doença sexualmente transmissível? Não consta. Suas vacinas estão em dia? Não consta. Certo. Sua menstruação é normal? Tem alguma alteração? Essa informação não consta no meu script. Tá bom. Leve profundo, comparação de peixe ginecótica. Já foi. Citar hipótese diagnóstica. Sífilis primária. É uma sífilis primária. Indicar tratamento. Já foi o tratamento. Tá. Tratamento é a bezetacil. Pode ser a bezetacil penicilina. 1.200.000 cada análise. Aê, arrasou, Júlio! Palmas para o Júlio. Todo mundo Mandou colocando muito palminhas aí bem. pro Júlio. Obrigado. Júlio, no final você falou o tratamento certo. Ah, Antes é? você tinha falado 1.200, depois você falou Certo, 1.200.000. Será que eu falei 1.200? Falou. Ai, Parabéns, Júlio. Primeiro, muita coragem, tá? Se expor assim e fazer checklist na frente de várias pessoas que você não conhece. Eu acredito que essa simulação do nervosismo que você está sentindo agora é muito parecido com o que a gente sente no dia da prova. Então, Não, apoie aqui é todo. pior. Aqui é pior. É verdade. Bom, arrasou, foi muito bem. Essa aqui é uma estação de sífilis primária da edição de 2022.2, tá? Vou liberar o PEP aqui e a gente vai corrigindo. Era uma estação, gente, que a fala da atriz era assim, mínima.
Tinha muita pouca coisa para falar, quase tudo era não consta no script. Com isso, o que eu quero que vocês percebam é que nem sempre o não consta no script deve te desestabilizar, porque às vezes não consta no script da atriz, mas consta na sua pontuação. Então, siga o seu esqueleto independente de não consta, tá? Porque o não consta é só porque eles tiveram preguiça de colocar ali na fala da pessoa. Não quer dizer que eles não vão ter preguiça para colocar lá na sua pontuação, tá? Deixa eu ver se eu liberei aqui. Já liberei. Então, se identificou e se cumprimentou, isso aqui é o básico, né? Quando você senta na cadeira ali de frente com o ator, primeira coisa que você vai fazer, gente, é se identificar. Eu sou o Júlio, você é o médico que vai te atender hoje. Você pode me dizer o seu nome, idade, profissão, estado civil? Então, esse aqui é o básico do básico, fez muito bem. Coloquei aqui que você cometeu um erro no início, que você não leu o card inicial. Você logo chegou, se apresentou e pediu a identificação da paciente. Isso perde ponto? Não perde ponto, mas o que pode acontecer? Você já começar a estação um pouco desengrenhado, sabe? Porque você não leu a descrição do caso, você não leu ali qual é o seu cenário, né? Você não leu o que está na unidade de atenção primária, paciente com demanda espontânea, o que tem nessa unidade que você trabalha. E o mais importante, você não leu as suas tarefas. Aqui era uma estação onde o INEP queria que você finalizasse a anamnese antes de ir para os próximos passos. Isso foi, assim, uma exceção da prova do INEP. Eu acredito que essa edição de 2022.2 foi a única que teve esse item de obrigatoriedade de finalizar a anamnese para ir para próximas coisas. Mas era uma orientação que tinha ali nas suas tarefas e que você não leu no começo. Você acabou voltando várias vezes durante a estação para as tarefas, o que foi ótimo, super te ajudou, mas essa leitura inicial é muito importante, tá? Então, mas você se apresentou certinho sobre a úlcera. Então, esse é o momento aqui da anamnese, onde a gente aprende no início ali dos estudos para a prova prática sobre os principais motivos de consulta e o que perguntar frente a cada um deles. E quando a gente tem o motivo de consulta, o motivo de consulta úlcera, a gente tem que saber que eu preciso perguntar se tem dor, quanto tempo essa lesão apareceu, se ela é única ou se ela é múltipla, se tem prurido, né, que seria coceira ou ardência, se tem secreção e se tem linfonodos. Desses aqui, você investigou há quanto tempo apareceu, você investigou se tinha dor, se tinha secreção, prurido e ardência. Então, 3 ou mais já pontuava adequado, arrasou, tá? Isso daqui, gente, tem flashcards que existem ali, por exemplo, úlcera genital, você tem que perguntar isso, isso, isso. Diarreia, você tem que perguntar isso, isso, isso. Dor abdominal, o Alicia Fredusa da dor, que todo mundo já conhece. O próximo item questiona sobre consultas ginecológicas anteriores ou realização de preventivo, Papa Nicolau, colpostologia oncótica ou ultrassonografia transvaginal anterior. Isso daqui tem que sempre lembrar. Estação de GO. Viu que é uma mulher na idade, que tem idade já para fazer o Papa Nicolau, ou ainda que tem idade para fazer a mamografia, tem que lembrar de perguntar isso aqui na anamnese. Esse daqui, você acabou perdendo esse pontinho. Exame físico, você solicitou ali de maneira geral o exame físico e exame ginecológico e citou também o exame especular e o toque vaginal bimanual. Então, foi bem completo. Só um detalhezinho que eu anotei aqui para comentar na hora da sua correção, é que antes de pedir o exame físico, você falou, vou pedir sua permissão para fazer o exame físico, vou me paramentar. Você pode falar diretamente com a paciente, ela está aqui na sua frente. Então, você pode falar, você me autoriza a fazer seu exame físico? Entendeu? Não precisa ficar falando na terceira pessoa, porque você está se comunicando com o paciente mesmo, entendeu? Isso era um problema que eu tinha muito, principalmente na parte ali da conduta. Então, sabe aquela estação que você quer meter um emult no meio da conduta? Então, você fala, vou encaminhar a paciente para a equipe multidisciplinar, vou orientar que ela faça atividade física. Você não vai nada. Você vai fazer aquilo ali na hora. Olha, você deve fazer isso, 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 entendeu? Então, já fala ali na primeira pessoa, porque você é o médico e ela é a paciente. Tá. Lembrar, né, Elisa, que a prova do Revalida, a prova prática do Revalida, ela é um teatro. Você vai ali para atuar. E nesse teatro você é o médico. Então você não pode sair do seu personagem. E você não tem que avisar ninguém ali. Aquelas outras pessoas ali não importa, né? O que importa é ali o seu paciente simulado, que você tem que atuar e simular esse atendimento como médico, que você está ali para atuar,
E você, a única pessoa que você tem que dirigir alguma palavra ali é ele, né? E eu anotei aqui que ele não pediu inspeção. Uma dica, Júlio, para você é ter uma frase decorada, né, para solicitar o exame ginecológico. Olha, com a sua permissão, eu quero solicitar uma inspeção estática e inspeção dinâmica, um exame especular e um toque vaginal bimanual. Essas frases decoradas vai te ajudar a ganhar tempo e não esquecer de nada, tá? Exatamente, muito bem. Eu sempre oriento assim os meus alunos, né? Porque o INEP cada vez mais tem sido mais exigente nesse pontinho do exame físico, né? Nessa edição eles foram bem tranquilos até, tá? Exame físico mais ginecológico, nessa estação aqui, né? Então, mas eu sempre gosto de cobrir todos os campos, sempre sem gastar horrores de tempo com a solicitação de exame físico. Então, a minha frase que eu sempre utilizei, que é a que eu ensino para os meus alunos gostaria de solicitar, lógico, né? Antes você vai pedir a permissão, vai se paramentar, higienizar as mãos, aí na hora de solicitar, solicito exame físico geral, cefalocaudal, com ectoscopia de pele e mucosas. E aí, o terceiro item é o exame físico direcionado à queixa. Nesse caso, como é uma úlcera genital, vem o exame físico ginecológico, onde eu gostaria inspeção estática e dinâmica vulvovaginal, exame especular, não é especuloscopia em espanhol, é exame especular, seguido de um toque vaginal bimanual. Então, é sempre assim. Solicito exame físico geral cefalocaudal, com ectoscopia de pele e mucosas, e o terceiro item é o exame físico direcionado à queixa. Se é uma queixa de dor abdominal, eu quero inspeção, auscultação, percussão e palpação dos quadrantes abdominais. Se é ainda uma dor abdominal onde eu suspeito de apendicite, já inclui manobra de apendicite. Gostaria de sinal de Bloomberg, sinal de Rovesing, sinal de Lapinski. Então, nesse momento do exame físico, é onde você tem que ali dar o seu show da semiologia. É assim que eu falo para os alunos. Quer falar mais alguma coisa? E sempre direcionado, né? Uma paciente que está com uma queixa ali a queixa da paciente é lesão genital, né? Não vai pedir ali avaliação de pares craniais, de algumas coisas assim que não tem relação com o quadro da paciente. Você não vai ver esse tipo de assunto ser cobrado ali na prova do Revalida, né? Porque Exatamente. tem gente que decora um texto ali, ó, da avaliação gigantesco, que demora 3 minutos para falar só a solicitação de exame físico. Não. Na prova do Revalida, eles estão cada vez mais enxutos em relação a isso. Né? Então, sempre é um geral e um direcionado para queixa, pensando ali na sua principal hipótese diagnóstica. Doutora Elisa, pode falar. Pode, por favor, repetir o exame físico aí que você disse, tão bonitinho? Posso. Eu não sei nem como que eu decorei isso até hoje, gente. Desde quando eu era estudante, eu decorei exatamente como eu falava. Solicito exame físico exame físico geral cefalocaudal com ectoscopia de pele e mucosas. Ah, meu Deus, já esqueci. Exame físico cefalocaudal com exame físico cefalocaudal geral, ectoscopia de pele e mucosas. Crânio-caudal e ginecológico, com inspeção estática, dinâmica. Sabe o que ficou faltando? O que ficou faltando falar aqui foi, vou falar tudo de novo, agora eu vou falar organizado. Exame físico geral cefalocaudal com ectoscopia de pele e mucosas, sinais vitais e o exame físico específico ali, pensando na hipótese. Pensando, gente, que sempre, sinais vitais, quando que vale a pena eu citar um por um? Quando é uma doença, a estação é sobre uma doença que envolve, é importante você saber os sinais vitais. Então, onde que isso já foi cobrado no INEP? Estação de placenta prévia, era uma grávida sangrando há não sei quantos meses. Não faz sentido eu especificar que eu quero pressão arterial e frequência cardíaca. Uma estação de trauma, de cirurgia, onde o cara tinha uma lesão esplênica. Não faz sentido eu solicitar o exame físico um por um. Então, a prova do INEP não é você decorar umas coisas idiotas que você vai ficar falando ali porque você decorou e porque você não sabe por que você está falando. A prova do INEP é você colocar sua cabeça para raciocinar, pensando no que aquela estação quer de você. E como que você sabe disso? O que ela quer de mim? Lendo o seu card inicial, entendeu? Então, essa é a importância, Júlio, de ler sempre bem atento ali esse card inicial. Sim, aquelas tarefas lá, né, Júlio, pode subir um pouquinho?
para mostrar tarefas aí para o pessoal que está fazendo a prova pela primeira vez. Essas tarefas aqui, ó, vai estar pregada na sua mesa, no seu cenário de atuação. Então, você primeiro vai ler essas tarefas e durante a sua estação você vai cumprir uma por uma, né? O Júlio perfeitamente fez voltar nas tarefas. Isso é muito importante, porque ali, o que você vai fazer lá no dia da sua prova prática? Cumprir tarefa. Né? Esse PEP, essa pontuação é a ampliação das tarefas, né? O que não tiver ali nas tarefas vai estar na pergunta do ator. Então, é muito importante também, no final, você abrir sempre para dúvidas, né? E aqui já tem uma tarefa que é exatamente para isso, esclarecer as dúvidas da paciente, se houver. Então, esse domínio das tarefas é muito importante, né? Você pegar essas tarefas e expandir é o PEP, é a sua pontuação. Isso mesmo. Ó, a Isabela, minha aluninha querida do coração, mandou aí escrito exatamente o que eu falei, pra vocês tirarem print. E é muito importante, gente, vocês que estão começando agora a estudar, aprenderem a fazer do jeito certo. Porque se você aprende no começo a fazer de uns jeitos meio errados, isso vai ficar viciado, entendeu? E aí você vai chegar lá no dia da prova e vai acabar fazendo errado viciado. Mas, prosseguindo aqui, pode voltar lá no PEP, por favor? Júlio. Para quem não sabe, nem ideia o que é PEP, gente, são esses itens aqui, que é o Padrão esperado. Isso mesmo. Procedimento. Padrão esperado de procedimento, que são os itens de pontuação em si, tá? Depois, o item 5, solicita exame para sífilis. Na hora ali do seu esqueleto, dos exames, você acabou solicitando hemograma, PCR, VHS, ureia, creatinina, TGO e TGP. Não é uma estação que perdia ponto pedir isso daqui, mas sempre lembra, se na sua tarefa está limitando quantidade de exames, essa é a hora de você dar uma paradinha e pensar quais são os exames mais pertinentes. Tá? Nesse caso, era realmente o VDRL ou o FTA-BS, que corresponde ali ao teste treponêmico e não treponêmico. Mas você acabou solicitando ali o VDRL, então arrasou. Ganhou o ponto. Quando você voltou nas tarefas, que você fez muito bem em fazer isso, todo mundo, quando se sente perdido, faça isso, porque volta ali a dar um guia, né? Você fez aqui orientações gerais e específicas, e aí você foi listando na sua mente, e uma delas você falou, fazer os exames de rotina, aí você, eu devia ter feito isso, né? E aí você foi lá e pediu hepatite B, C e VDRL. Sempre é bom, gente, você voltando nas tarefas e listando se você fez tudo mesmo que deveria ter feito. E o Júlio arrasou nesse sentido. Só única crítica, né? Porque nunca pode ter um elogio sem uma crítica, é evitar de fazer esse tipo de comentário. Ai, meu Deus, eu esqueci. Ai, meu Deus, eu não sei. Ai, puta que pariu, o que eu faço? Isso você pode até falar na sua mente, mas quando você verbaliza isso, você tá literalmente falando pro cara que vai te corrigir e vai te dar o seu CRM que você não sabe. Então, você pode na sua cabeça estar pensando que você está merda, mas você não pode verbalizar, tá? Então, evita sempre... Você é um ator, você é um personagem, né? E não pode sair dele. Exatamente. Você está atuando ali como médico. Você não vai chegar ali no médico, você não vai falar para um paciente, meu Deus, não sei o que você faz e o que eu faço agora. Não, né? Então, tem que atuar ali como médico e como um personagem, como um ator. Tem que ser bom ator para fazer essa prova. Aqui, nesse item 6, né, solicita outros exames para infecções sexualmente transmissíveis. Você acabou solicitando hepatite B e C apenas, então aqui não ganha nenhum pontinho. Diagnósticos diferenciais, você mandou bem, você falou cancro, deixa eu ver aqui, eu anotei, peraí. Você falou diagnóstico diferencial seria outras causas de úlceras. Aí primeiro você falou só herpes, você foi para a próxima tarefa, mas você no final acabou voltando. Aí você falou cancro mole, cancro duro e herpes. Cancro duro é a própria lesão da sífilis primária, então não entra como diagnóstico diferencial. Aqui o que vai entrar desses que você falou? Apenas cancro mole. Ai, mas sem herpes. Sim, mas você não falou herpes genital. Então, por isso, eu vou ser ruim e não vou te dar esse ponto. Herpes existe genital, existe labial, existe herpes zoster. Então, sempre nome completo. O diagnóstico diferencial de sífilis primária é herpes genital, tá? Diagnóstico completo. Você, no primeiro momento, falou só sífilis, mas depois, na hora que você especificou o tratamento, você citou que era sífilis primária. Então, arrasou.
O tratamento, você falou errado a dose primeiro e depois no final você falou 1,2 milhões, né? Então, como é uma sífilis primária, o tratamento é 1,2 milhões de unidades internacionais. Intramuscular, sempre muito importante falar a via de administração intramuscular em cada glúteo, totalizando 2,4 milhões de unidades. Aí aqui você, deixa eu ver se você citou sobre o tratamento dos parceiros, acabou esquecendo, na verdade, o tratamento das parcerias e a notificação. Tem uma regrinha que eu sempre falo para os alunos que se aplica para toda estação de DST. Isso inclui sífilis, tricomoníase, HIV, DIP, o que mais? Só me veio essas. Enfim, todas as DSTs dá para você incluir essa regrinha. Você vai orientar o uso de preservativo de barreira. Aqui essa estação não pontuava isso, mas você verbalizou. 2, você vai notificar o caso ao SINAM, tá? Toda DST é de notificação compulsória. 3, você vai orientar tratamento de parceiros. Toda DST tem que tratar parcerias. E o 4, solicitar rastreio de outras DSTs. Então, se diagnosticou sífilis, você vai rastrear hepatite B, hepatite C, HIV, clamídia, gonorreia, HTLV, herpes genital. Tem esses exames no SUS? A gente sabe que não. Mas no INEP tem. Então, você vai falar todos. Clamídia, gonorreia, HTLV, herpes genital, vai fazer tudo. Então, essas 4 coisinhas, toda DST, vocês vão fazer. E aí, vocês listam mesmo na cabeça, tá? Solicitar exames, tratar parceria. Aqui, no caso da sífilis, ainda tem um especial que é fazer o controle ambulatorial pós-tratamento, com um teste que seja não treponêmico. Por exemplo, o VDRL. Como ela é uma paciente não gestante, esse controle vai ser feito trimestralmente, tá? Cada 3 meses vai dosar VDRL para confirmar se foi adequado ali o tratamento, tá? E se ela fosse alérgica à penicilina, o que você faria, Júlio? Desensibilizaria e faria a penicilina do mesmo jeito. Quase. Isso é o que a gente faz na paciente gestante, tá? A paciente não gestante, a gente pode dar doxiciclina, 100 miligramas de 12 em 12 por 14 dias, tá? Se fosse gestante, faria isso aí que você falou, tá? Aí, E a penicilina benzatínica, né, é a única que atravessa a placenta. Então, por isso é o motivo que a gente utiliza ela nas gestantes, né? Porque previne a sífilis congênita. exatamente. Arrasou. Obrigado. Alguém perguntou alguma coisa? Parabéns, Júlio, arrasou, tirou um notão. Ah, mas tirei só 7. Gente, 7 pro INEP é uma nota excelente. Isso aqui é uma nota muito boa. E o Júlio só tende a melhorar. Se no comecinho tá assim, imagina no final. Muitos parabéns, você arrasou. Ai, gente, eu adoro fazer checklist. Eu faria checklist assim o dia inteiro. Eu adorava estudar para a segunda fase. Eu era viciada. A gente tem, acho que, algum problema, né? Eu vou colocar aqui de novo os nossos contatos e um flashcard, né? Eu aqui esqueci o nome disso. Que é uma Márcio dica, né? perguntou, amiga, não podemos incluir glicemia ao solicitar sinais vitais? Você pode falar glicemia capilar, mas não sei se isso é tão necessário assim. Se for uma estação, por exemplo... De um paciente que está desacordado, aí será que não é hipoglicemia? Tem que fazer sentido, né, gente? Suspeita de Cuidado. AVC, solicita uma glicemia capilar, mas assim, de lei, eu não acho que seja um exame necessário. A Karen levantou a mão. Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Boa noite. Estão me escutando bem? Sim, perfeitamente. Desculpa, talvez eu pergunte algo que vocês já falaram, mas só para eu tirar a minha dúvida. É possível fazer também mentoria com vocês só particular ou tem que ser em grupo e particular? Desculpa. A nossa mentoria é mista, né? A gente acredita muito na eficácia, né, dos dois. Como eu falei no começo, a mentoria é individual. A gente vai acompanhar você, a sua evolução, e a mentoria grupal rola aquela conexão, você tem um grupo de estudos e acaba trocando muita experiência, né? Então, a gente, como é o que a gente acredita no nosso projeto, a gente não trabalha dessa forma. Exatamente.
Mas eu acho que você gostaria de fazer o grupal também. Não vai se arrepender, não. Porque você cria Obrigada. conexão, né? É um grupo de estudos que está ali no mesmo objetivo. Aldo? Oi, desculpa. Pode falar. Eu sou médico boliviano, eu fiz a primeira prova do Revalida há 2 semanas para trás, e eu aprovei. Mas é a minha primeira experiência no exame prático. Quais seriam as recomendações que vocês poderiam dar para a gente? A principal recomendação que eu tenho para fazer para você, Aldo, é fazer uma mentoria, né? A gente está apresentando aqui a nossa mentoria, mas é de verdade, gente. A principal recomendação é fazer mentoria, porque você não vai estudar exatamente da forma certa, né? Agora, você abrir a plataforma ali e fazer checklist da forma errada. Então, essa é a principal recomendação que eu tenho para fazer para você. E seja persistente, né? A luta, ela acaba, mas o sonho realizado, ele fica para sempre. Então, seja persistente, estude bastante, não é fácil. Eu admiro todas as pessoas que passaram por esse processo de revalidação, porque não é fácil, né? Mas passa, né? Então, com a dedicação, com a luta, ele passa e o CRM fica para sempre. Exatamente. Acho que foi o Aldo que perguntou? Agora eu Sim, não lembro. O Aldo, fazer uma mentoria, Aldo, para mim, gente, de verdade, não são todas as pessoas que estão estudando para a prática que precisam fazer mentoria. São aquelas pessoas que estão se sentindo perdidas, ou pessoas que precisam de motivação, ou porque reprovaram, ou porque não tem, às vezes, disciplina de estudar sozinho. Se você se encaixa nesse grupo de pessoas, fazer uma mentoria vai ser super benéfico para você. Porque você tem literalmente uma pessoa pegando na sua mão e te ensinando desde o básico até você já estar ali super bom resolvendo checklist. E 2, porque tem exatamente essa motivação de ter alguém ali estudando com você, de ter colegas também que estão nessa mesma fase que você. Tem um grupo onde todo mundo manda as dúvidas, então você pode mandar suas dúvidas, outra pessoa pode mandar uma dúvida que também era sua. Eu acho de verdade que fazer uma mentoria é um investimento muito bom para pessoas que estão começando a estudar agora, ou pessoas que já estão estudando há um tempo e estão um pouco sem motivação. E perdido, né? Não consegue evoluir, não consegue... Deu aquela travada, né? Sim. Boa noite, lembrando que... é o Daniel falando. obrigado. De nada. Kaline, pode falar. Doutora, só uma dúvida em relação à mentoria. Então, a gente vai ter uma aula individual com cada mentor por semana, e aí vai ter uma aula em grupo com todos os alunos, não é isso? E o mentor, uma aula em grupo com todos os alunos e o mentor semanal, e uma aula semanal, só você e o seu mentor. É isso daí. Ah, tá, entendi. Obrigada. Esse grupo são de 5 pessoas, né? Aí a gente tem essas revisões teóricas que acontecem semanais também com todos os alunos da mentoria. Ah, então a aula individual, elas são com 5 pessoas. Não, tem a aula individual, tem a aula grupal, assim, né? Eu coloquei aqui. Se você tem o encontro individual, tem o encontro grupal e tem o encontro extra, né? Que são aulas teóricas. Esses planos aqui de mentorias são mentorias práticas, né? Que é baseada na resolução de checklist. Então, a gente é uma mentoria baseada exatamente nisso. Aí a gente tem essas aulas semanais com todo mundo da mentoria, não é só até 5 pessoas, é todo mundo da mentoria, e que esse grupo pequeno, né? Aí as outras semanais são eu falo que é aulas teóricas, né? Mas são aulas teóricas aplicadas à prática, né? Por exemplo, aula de trauma, aula de Papa Nicolau, aula de prova do laço. Então, são procedimentos ali que a gente vai ver aplicados à prática. E sempre tem resolução de checklist no final. Janaína, tem cronograma? Não, a gente não acredita em cronograma para prova prática, tá? A revisão, ela tem que ser baseada na resolução de checklist. Então, você não faz sentido
por exemplo, algumas pessoas falam assim, hoje eu vou fazer checklist só de infecção genital. A pessoa pega lá e estuda tudo isso antes. Não faz sentido pra gente, né? Porque lá no dia da sua prova... né? É meio que roubado você fazer isso. Lá no dia da sua prova, você não sabe o que vai cair. Então, não é um treino de verdade, né? É a mesma coisa ali. Eu vou estudar agora só sífilis e depois eu responder questões. Então, você vai acertar tudo. Então, eu acredito muito assim, exatamente foi o que a gente fez, né, Elisa? A gente resolvia a checklist e depois montava as nossas revisões de acordo com o desempenho dos checklists, que graças à plataforma PC Valida já tem tudo salvo. Sim, e agora, inclusive, para quem é viciado em cronograma, existe a função de cronograma na própria plataforma do Pense, que é um cronograma sem você estar roubando, porque você não sabe o tema que você vai fazer, só a pessoa que vai escolher o seu checklist. Inclusive, os meus alunos me ensinaram a mexer nisso, porque na nossa época, a minha e da Isa, não existia esse benefício. Mas assim, o que a gente fala para os nossos alunos? A gente disponibiliza um planner que foi criado por mim, que era exatamente o planner que eu tinha na minha agendinha, onde eu anotava os checklists do dia que eu fazia, e esse checklist que eu fiz, por exemplo, eu fiz cistite, endometriose, diverticulite, sífilis. Eu já pegava aqui, ó, sífilis eu fiz hoje na segunda, eu já vou revisar esse tema na quinta. Eu fiz diverticulite aqui na segunda, eu já vou revisar esse tema aqui na sexta. Então, nesse plannerzinho, você já se organizava ali com seus checklists do dia, suas revisões e mais futuramente os procedimentos que também precisa começar já a estudar. E aí você consegue fazer o seu cronograma para os viciados, os adictos em cronograma, que ainda não desapegaram, você consegue fazer o seu próprio cronograma organizando as suas revisões. E como que revisa? Isso é uma dúvida, assim, eu acho que é a campeã de perguntas, como que revisa? Gente, não existe uma fórmula de bolo, mas como que eu fazia? Eu gostava de abrir o checklist no Pense e verbalizar em voz alta. Eu sou muito assim, né? Eu sou muito expansiva, vocês já devem ter percebido. Então, eu verbalizava o checklist com as coisas que eu achava importante. Então, por exemplo, uma mulher na primeira metade da gestação com sangramento. O que eu não posso deixar de perguntar? E de onde eu tiro essas informações? Do próprio checklist. Eu não posso deixar de perguntar se ela sofreu algum tipo de trauma ou tentou realizar um aborto. Eu não posso deixar de perguntar como que eram os ciclos menstruais dela antes de engravidar, se ela utilizava anticoncepcional. Eu gostava de revisar os temas dessa forma um pouco mais verbalizando. Tinha alguns temas que não, tinha alguns temas que eu preferia fazer resumo. Por exemplo, foi o caso de placenta prévia. Não foi um tema que eu tinha estudado muito na primeira fase, então eu não tinha nenhum resumo disso. Eu fui lá e escrevi meu próprio resumo à mão. De onde que eu tiro as informações para fazer meu resumo? Do próprio checklist, ChatGPT, né, gente? Vamos utilizar a inteligência artificial ao nosso favor. Então, agora no Pense também tem ali a versão do resumo teórico, tem a versão da inteligência artificial. Então, de tudo isso aí dá para você fazer uma revisão muito, muito boa. Falei demais agora. Desculpa. Elvira, eu acho que tem uma dúvida. Elvira. A gente está dando muita dica já. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, doutoras, eu passei só aqui para dizer que eu sou muito vossa fã, viu? Eu sou fã de vocês. Eu me sinto assim muito orgulhosa de vocês, porque tem uma pessoa que passou agora, lá do nosso país, lá na Guiné-Bissau. Vou chorar já, já sei quem é. A doutora Vilma. Maravilhosa. E aí eu fiquei muito, muito feliz com isso. Eu já assisti várias simulados que vocês fazem, e aí eu saí muito bem nesses simulados. Infelizmente, agora estou precisando de 3 pontos para conseguir aí o resultado final. É por isso que eu não comprei o vosso curso até agora, esperando aí. Elvira, mas na minha prova, o resultado preliminar do definitivo, eu aumentei 3 pontos, né? Eu não, graças a Deus, não dependia desses 3 pontos, mas em relação a esse resultado, né, do gabarito preliminar para o definitivo, eu aumentei 3 pontos. Se Deus quiser, vai dar certo para você também. A Vilma, nossa aluna maravilhosa, eu acho que é a Vilma, não é? Vilma. A gente trabalha lá no mesmo hospital, lá no nosso país. E ela está agora lá no Rio de Janeiro e eu estou aqui no Ceará. Longes, mas juntas no coração. Que fofura. Obrigada, Elvira, pelo carinho.
A Vilma era uma das minhas alunas mais queridas, fiquei muito feliz pela aprovação dela, sério, foi um orgulho. Fico emocionada só de falar. Ela foi nossa aluna da mentoria teórica e depois fez a prática também. Que Deus nos abençoe. A gente tá tentando, né, ter esse sotaque dos brasileiros, né? Eu amo. Você tá falando um pouquinho carioca, tô achando. Eu tô sentindo um sotaque carioca. Obrigada, viu, gente? De nada. Obrigada, Elvira. Tchau. Ai, gente, a gente fica muito feliz, né, com esse tipo de mensagem assim, porque é exatamente o que a nossa missão, né? Nossa, que forte falar isso, mas é exatamente isso, a nossa missão, ajudar outras pessoas a realizarem um sonho que um dia foi nosso, né? Então, contem com a gente aí da Mentoria Start, venha fazer parte dessa família, né, que nós somos uma família de verdade, aí viramos uma grande família. E será um prazer. Para a gravação que eu já chorei muito. Será um prazer ter vocês com a gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não sei aqui como faz para ver. Acho que a Raíssa já falou. Ai, eu perdi o Oi, chat. Achei. posso perguntar? Pode. Eu sou a Raíssa, prazer em conhecer vocês. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta a respeito. Já é a minha segunda tentativa, né? Eu tentei a primeira vez sozinha, comprei a plataforma, não contratei mentoria. Fui assim, com a base do que eu já tinha estudado e estava bem perdida, assim, sabe? Aí me faltaram 4 pontos na prova. Até que eu não fui tão mal, assim, né? Pra quem tinha feito tudo sozinha, até achei que eu fui um pouco. Foi legal, assim, né? Mas eu queria saber a respeito. O que vocês acham a respeito de treinar com atores, fora da mentoria? No caso, eu contratar a mentoria e, fora a mentoria, eu fazer treinamentos com atores. Eu queria saber uma opinião, assim. Olha, eu acho maravilhoso. Se você tem dinheiro para pagar horas de ator, é um tempo ali que você economiza fazendo o papel do ator para o seu colega, né? Eu, Elisa, se eu tivesse dinheiro, eu treinaria assim bastante com o ator. Não era o meu caso na época, mas Sim, gente, é uma coisa assim que quem tem condição é maravilhoso, né? Porque você, quando tem uma dupla de estudo, como eu e a Elisa era dupla de estudo, eu tinha que fazer checklist como paciente, às vezes, né? A gente fazia 5 checklists, ela 5 como médica e eu 5 como médica. Então, você acaba treinando ali como paciente, que não é o caso que você vai treinar no dia da sua prova, né? Lá você só vai fazer checklist como médico, né? Então, isso é um benefício maior. Quem pode pagar um ator que treina só como realmente você vai fazer o dia da prova. sim, mas uma coisa que eu acho bem importante também, Raíssa, é você não fazer só isso. Porque é interessante que você tenha uma parceira de dupla, igual a Isa falou, a gente era parceira de dupla. Porque não fica aquela coisa muito quadradinha de você fazer o checklist e a pessoa te corrigir. Faz o checklist e a pessoa te corrige. Porque você tem uma pessoa que também tá do outro lado na mesma situação e que pode ser que dê um feedback bacana, entendeu? Pode ser que ela observe que você melhorou daquilo que você estava fazendo errado, que ela percebe que você tá um pouco melhor em chegar no diagnóstico, ou melhor ali no momento da solicitação do exame físico. Então, é muito legal porque economiza tempo fazer com o ator, mas em contrapartida, também é importante ter essa pessoa que está ali também nesse processo de estudo para a segunda fase, para você trocar essa experiência e fazer essa correção um pouco mais completa. Entendi. E a quantidade de checklists, no caso, que eu for fazer, ou com duplo ou com ator, vocês acham que tem um mínimo que eu tenho que fazer todos os dias? O que vocês me recomendam? Olha, bem no iniciozinho dos meus estudos, eu fui uma pessoa muito privilegiada durante toda a minha preparação ali do Revalida, né? Não trabalhava, minha mãe trazia frutinhas picadas na minha mesa, então eu fazia, assim, o máximo que eu conseguia. Fazia 10, fazia 15. Depois do meio para o final, que você já começa a ficar bem craque em checklist, eu priorizava mais revisão. Então, às vezes eu fazia 6, fazia 7 e revisava mais checklists, entendeu?
Mas no começo é checklist mesmo, faz 10 a 15, se você puder fazer mais, faz, mas sempre também com qualidade, né? Não vai fazer assim 50 e no final você tá morrendo de cansado, acabou que não aprendeu nada daquele checklist porque você estava muito cansado. Eu acho 10 um número ok pro começo e depois você pode ir diminuindo. E aí, no caso, no final da semana, revisa os temas em que teve mais dificuldade, que foi isso que vocês falaram, né? Não só no final de semana. Primeiro, você precisa ter um dia de descanso, né? Então, deixa ali o domingo para Deus e descansa. E os temas da revisão que eu citei é você encaixar os temas, por exemplo, da segunda, para você revisar na quinta. Os temas da terça, para você revisar na sexta. Da quarta, você pode revisar na segunda da semana que vem, entendeu? Entendi. Não precisa ser sempre no final de semana. Tá bom. Muito obrigado. O mais importante, né, é assim, a gente sabe que cada pessoa tem uma realidade diferente. Tem gente que tem filho, tem gente que tem marido, tem que limpar a casa, né? Eu e a Elisa, como ela falou também, a gente foi pessoas privilegiadas. Só que o mais importante, dentro da sua realidade, dê o seu melhor. Né? Como eu acabei de falar, a luta acaba, mas o sonho, ele permanece realizado. Então, o que você, dentro da sua condição, faça o que você pode, dê o seu melhor. E não deixe de revisar checklist também, né? Porque só responder checklist. E deixa eu falar uma coisa também, gente. Vocês que estão com dó de pagar mentoria, pensa que quando vocês ganharem o CRM de vocês ganham o valor da mentoria em 2 dias de trabalho, tá? E eu não tô mentindo. Aí vocês ficam assim, com mão de vaquice para pagar a mentoria, e aí vai ficar mais 6 meses sem trabalhar porque reprovou na prova. Imagina o tanto de dinheiro que vocês vão perder em 6 meses de trabalho, muito. E a gente tem um valor super justo, né? Eu não posso falar aqui na live, mas é um valor super justo. E a gente não gosta de enganar ninguém. O produto que a gente oferece, a gente acredita muito nele, né? Não é à toa que a gente está aqui de novo. Mas eu convido vocês, mais uma vez, para fazer parte. Se não conseguir também, acompanhe a gente lá nas redes sociais, que a gente de vez em quando posta dicas super válidas. Às vezes, lives abertas. No nosso grupo da comunidade Start, a gente também sempre manda, às vezes, né? A gente manda, às vezes, links de aulas abertas que a gente faz, mas eu acho que o mais interessante seria vocês participarem da mentoria. E, para finalizar, a Isa colocou esse post-itzinho de dica a respeito da estação que a gente fez hoje, né? Que foi de sífilis primária. Para vocês lembrarem, então, dos diagnósticos diferenciais de sífilis primária. Então, LSD. Então, lesão sem dor. São essas 3 doenças que causam lesão sem dor: linfogranuloma venéreo, donovanose e a sífilis primária, que era o nosso grande tema do checklist. Como que eu aplico esse conhecimento teórico numa prova prática? Horas. Você tem uma paciente que está ali com uma queixa de lesão genital. Você vai perguntar: você sente dor? Se ela falar que não sente dor, você vai pensar nessas 3 doenças. Se ela falar que sente dor, você pensa nas outras 2 que sobraram. Quais são? Cranco mole e herpes genital. Exatamente. Então, isso é importante também, gente, porque às vezes a gente fica revisando meio sem rumo, né? Mas é interessante você revisar o conteúdo teórico e pensar possíveis cenários que isso poderia cair, né? Tem estação de herpes genital, abre lá no checklist, dá uma olhada como que cai, entendeu? É bem parecido com o de sífilis, só muda a característica da lesão e, óbvio, a inspeção, né? E o tratamento. Mas, assim, a estação em si é basicamente a mesma. E saber o que é cada um, né? Isso daqui é uma dica, assim, para classificar, né? Se é lesão sem dor, lembra ali das lesões sem dor. E se é lesão com dor, a gente vai lembrar de herpes genital e cancro mole. Lesão sem dor. O dor ali de donovanose é uma úlcera crônica, né? Então, a paciente vai estar falando ali que está com uma úlcera há mais de 4 semanas. A sífilis primária é esse cancro duro que a gente viu aí na estação. É uma lesão ulcerada, geralmente uma úlcera única, e que não tem dor. E o linfogranuloma venéreo é geralmente uma lesão maior, né? Que está ali na região inguinal, né? Que tem fistulização. Herpes genital, lesão dolorosa, porque não faz parte do lesão sem dor. São úlceras ou vesículas, né? Múltiplas úlceras. E o cranco mole é uma úlcera com secreção. Então, isso é uma dica, né? Um flashcard ali, mas importante também a gente diferenciar saber o que é cada uma. Tá?
E como que você diferencia uma coisa da outra, gente? Investigando na anamnese e sempre, sempre, sempre escuta ativa para o que o ator tá falando. Essa atriz falava que não tinha dor, não tinha secreção, era uma úlcera única. Ela meio que deu o diagnóstico na anamnese. O exame físico é só para colocar aquela cerejinha do bolo. O VDRL é para colocar aquela segunda cerejinha do bolo. E pronto, você pontuar completo. Então, a anamnese com escutativa é importantíssimo. Não adianta você saber o que perguntar se você não está prestando atenção na resposta que você está recebendo, porque a resposta é como você vai chegar no diagnóstico. Tá? Alguém Isso. tem mais alguma dúvida? Muitas perguntas sobre preço, a gente vai falar no WhatsApp. Coisa que eu queria falar também, acho que foi a Elvira, né, amiga da Vilma, que ela falou bem assim que admira muito a gente. E uma coisa que eu queria falar, que eu admiro muito todos vocês, eu me inspirei um dia em todos vocês, né, que um dia eu sonhava em passar na primeira fase do Revalida, graças a Deus consegui passar na primeira e segunda fase, então, assim, vocês veem a gente como inspiração, mas um dia eu tenho certeza que o que você conquistou hoje era uma inspiração, era um sonho no passado. Então, parabéns para todos vocês, né, pela aprovação na primeira fase. Vocês já estão ali na metade do caminho, já são vitoriosos, né? Já está ali na metade do sonho. Agora, lutar para a gente conseguir completar esse sonho, né? Gente, as nossas aulas é basicamente Isabela falando várias coisas bonitas e eu olhando e chorando. Façam as palavras dela as minhas, porque eu não sei falar tão bonito assim. Às vezes eu tenho umas pessoas, né, que às vezes falavam que eu tenho uma positividade tóxica, mas eu acho que isso é muito, tipo, a minha filosofia de vida, né, tudo que eu levo, a minha vida é muito leve, graças a Deus, problema a gente resolve, mas se a gente joga para o mundo coisa boa, ele devolve coisa boa para a gente, né? E se a gente joga reclamação, joga coisa negativa, isso retorna também. Falando sobre isso de positividade tóxica, gente, se livrem desses colegas de checklist que são tóxicos, que é impossível, isso aqui é muito difícil, essa prova é feita para fazer todo mundo reprovar. Gente, sai fora desse tipo de pessoa. E se você é assim, sai fora de você mesmo, tô brincando. Não, se você é assim, muda. Sim. Se você é assim, entra na mentoria que eu vou te mudar. Mas, enfim. Gente, no dia da minha prova, eu não posso falar muito que eu me emociono, né? Mas o dia da minha prova, assim, ó, eu só agradeci a Deus. Cara, era o meu sonho estar aqui. Passar na prova é um sonho, mas fazer a prova já é um sonho gigante. Meu Deus, era o meu sonho estar aqui. E eu só verbalizava assim na minha cabeça, tudo vai ser perfeito, não vai dar nada de errado. E graças a Deus deu, né? Eu tô aqui para contar a história para vocês, que eu fui revalidada e que eu realizei meu sonho. Isso mesmo. O meu sonho não era fazer essa prova igual a da Isabela, eu tinha a maior raiva dessa prova, mas o meu sonho era ser aprovada, e não tem como você ser aprovado sem fazer. Então, acabou que, no final das contas, era o meu sonho fazer também. E quero que vocês sintam o mesmo, assim, não fica com esse pensamento de que é uma prova impossível, porque não é. Eu e Isa não somos nenhum tipo de gênio, fora inteligência fora do comum. Somos médicas formadas no Paraguai, estudaram e se prepararam para uma prova e passaram. Exatamente como vocês são e como vão ser aprovados também daqui a pouco. Gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu acho que a gente até passou já do tempo que era para a gente ter. Espero que vocês tenham aprendido bastantes coisas. Se fizerem parte da mentoria, vão aprender muitos mais coisas. Espero ver vocês aí no nosso grupo, ver vocês na nossa turma, nas nossas aulas bônus. E muito obrigada por estarem aqui. Sigam a gente no Instagram, vou colocar o link da nossa comunidade lá. Assim que acabar essa live, vou colocar o link da nossa comunidade lá para vocês entrarem também, fazer parte do nosso grupo de futuros revalidados. Amém. Será que a gente espera a doutora Evelyn voltar? Como é que é, será? Não sei também. Deixa eu parar a gravação aqui. Parar a apresentação, né? Porque não sou eu que estou gravando.